conduzindo, tá bom? Não precisa correr, dá para a gente fazer com calma. Então, vamos orar, queridos. Vamos Tá orar, bom. agradecer ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Querido Jesus, Deus nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Estamos aqui no nosso curso preparatório, curso de consolidação da fé. Quero te agradecer pela vida de cada um dos alunos aqui, Deus, cada um dos discípulos e discípulas de Jesus. Olha só, hein, Deus. Muito obrigado pela vida da irmã Angelita, Senhor Deus, essa intercessora da nossa igreja, Pai. Ela vai trazer, Senhor, esse tema sobre oração, Pai. Que o Senhor possa usar a tua serva, Deus. Pai, todos aqueles que vão assistir a gravação desta aula, que o teu Espírito Santo toque, Senhor Deus. Nos ensina, Paizinho, a orar. Nos ensina, Pai, a ter uma vida de mais intimidade com o Senhor. Usa a irmã Angelita, Pai. Retira, Senhor, todo nervosismo, todo impedimento. Estamos aqui, Pai, numa conversa, um bate-papo, para falar um pouquinho do teu amor, falar um pouquinho, Pai, da importância da oração na vida do cristão. Agradecemos e entregamos esta aula nas tuas mãos. Abençoe cada um, Pai, deste grupo, desses alunos, em nome de Jesus. Amém. Graças. Amém. Então, Angelita, eu vou Amém. pedir, se você quiser fazer uma rápida apresentação, falar um pouquinho de você, fica à vontade, tá bom? Eu fiz aqui um slide bem simples, viu, Angelita? Eu também me enrolei com o tempo, eu não consegui gastar mais tempo, eu queria fazer mais caprichadinho, mas não tem problema, viu? Deixa eu ver um melhor modelinho aqui. Eu uso um programinha que eu faço ele mais rápido. Deixa eu ver aqui. Você consegue ver, né, a tela? Aparece para vocês? Eu consigo ver a tela, mas a letra está bem pequena. Está muito pequena? Deixa eu ver. Então, mas você me vai passando pelo tema, assim, Deixa eu só tirar aqui minha. negrito, assim, o tema. Aí eu... Vê se fica melhor assim, então, ó. Assim tá melhor? Tá maior? Consigo, tá um pouco maior, João, isso. Beleza, aí, Tá bom? assim, você não precisa ler tudo, tá bom? Fica à vontade, né, de fazer algum comentário, aí eu vou passando. Tá, eu vou procurar. Como o material fica disponível para eles lerem, né, João? Fica. Ah, então fica mais fácil, porque daí eu dou uma explicação e eles podem ler com calma depois. Isso. Então, pessoal, a Angelita, ela tá com compromisso aí 10h30, né? E acho que todos nós também aí. Aí, Angelita, a gente vai até 10h30. Se não der tempo de finalizar, a gente marca um outro dia e você volta. Tá bom, pode ser. Tá bom? Porque assim, a ideia não é correr, eu sei da importância do tema, é você fazer um bate-papo assim tranquilo, falar também da tua experiência nessa área, né? E, gente, o tema é oração. Vamos lá então com a professora Angelita. Vamos lá. Deus abençoe, irmã. Gente, eu, amém. Eu acho que vocês já me conhecem há algum tempo da igreja, né? Eu sou intercessora. Por que esse foi meu primeiro ministério? Porque talvez vocês não saibam, mas talvez não saibam. Quando criança, meu pai bebia muito, desde pequena. Eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, o meu pai já bebia, né? E a gente tinha muito problema por causa disso, assim, porque às vezes minha mãe ficava nervosa, né? E minha mãe brigava, e a gente não gostava disso. Só que desde pequenininha, eu sempre fui muito temente a Deus, assim, né? Mesmo católica, tudo, minha mãe levava a gente na missa todo domingo e tal. E ali eu fui aprendendo, e eu tinha muito amor pelo meu pai, pela minha família, pela minha casa. E ali eu rezava muito, né? Para que Deus mudasse aquela situação. E então eu cresci rezando muito, né? E assim, quando adulta,
quando eu me converti, esse foi o meu primeiro ministério. Então, Deus, e o que me move a oração? O que me moveu a ser intercessora e a orar pelas pessoas, pelas situações, foi o amor. O amor que eu tinha pela minha família, o amor que eu tinha pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha casa, né? Então, a intercessão, irmãos, a oração, ela é algo que precisa ser movido pelo amor, né? O amor pelas vidas que estão à nossa volta, o amor pela nossa família, né? Pelo nosso país, enfim. O amor é que move o nosso coração a orar, né? É que nos leva à oração. Então, o meu ministério de intercessão nasceu assim, né? Desde pequenininha, desde então, eu sempre intercedendo pela minha família e cresci assim, né? Orando e tendo esse amor. Então, eu sou a Angelica, né? Que vocês conhecem como intercessora, mãe, né? De 2 filhos e já avó também de 2 netos, né? E graças a Deus eu tenho uma família, né? E sustento o meu amor pela igreja, né? Pelo meu ministério, é isso, entendeu? Então vamos lá. Eu separei aqui que o João me pediu só o que é oração. O que é uma oração, irmãos? A oração é a gente falar com Deus, né? A gente separar um momento do nosso, né? Fazer o nosso devocional é o momento em que nós falamos com Deus, que nós expomos para Deus aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, né? O que nós estamos passando, né? A oração é o diálogo do crente com Deus. O crente que não ora, ele não tem diálogo com Deus, né? Então nós precisamos ter esse diálogo. Então, a oração é o diálogo do cristão com Deus. Nós falamos com Deus através da nossa oração. Deus fala conosco através das Escrituras, através da sua palavra, né? Então, qual o significado de oração? É uma parte fundamental da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, né? Nós precisamos criar um relacionamento com Deus, né? Ter esse diálogo, ter esse hábito de falar com Deus, de ter intimidade, de contar tudo para Ele, né? Então, o crente que não ora, ele não tem intimidade, né? O cristão que não ora. Então, você que é jovem, você que já é um pouquinho mais maduro, né? Independente da idade, se nós somos cristãos, nós precisamos ter um momento, criar um Deus, né? Esse momento com Deus. A Bíblia também fala de alguns motivos de oração, né? Quais são os tipos de oração? Então, tem tipo de oração? Tem sim, tá bom? Tem os motivos, os tipos de orações que a Bíblia traz para nós, né? Assim, ó, Deus, olha, Deus, se o Senhor não me responder, né? Eu não vou mais na tua casa, eu não vou mais fazer isso. Mas, não, Deus não responde esse tipo de oração. É oração de chantagem. Nós não podemos exigir nada de Deus, né? Deus, ele já fez tudo por nós, já deu seu filho para morrer na cruz, né? Já nos deu a vida eterna. Então, quem somos nós para estar exigindo alguma coisa de Deus, né? Então, essa é uma oração que Deus não responde. Oração contrária, né? O que é uma oração contrária? Né? É você orar de Deus. Já estabeleceu na sua palavra. Daí ele fala, orai por aqueles que te perseguem, abençoai os que te maldizem, né? É fazer que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, né? Independente se ele é bandido, se ele é ladrão, né? Se ele matou. Quem somos nós para estar julgando as pessoas, né? Então, Deus, ele não se agrada, né? Ele não responde uma oração contrária àquilo que ele já estabeleceu na sua palavra, né? Então, oração contrária é uma oração que Deus não vai te responder, não responde, né? Então, nós temos aqui um versículo que a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus, que é Romanos 12, 14.
né, que ele fala lá que a gente precisa, né, orar de acordo com a vontade, abençoar aquelas pessoas que nos maldizem, né? Então, a oração mentirosa é a gente orar sentindo um negócio, né, tendo um sentimento, mas mentindo para Deus, né? Tentando mentir para Deus, falar algo que Deus está vendo que não é verdadeiro. Nós temos que ter um coração sincero, né? Abrir nosso coração para Deus, ter um coração sincero diante de Deus, né? Então, essas orações são as orações que Deus não vai responder, tá bom? Oração mentirosa, não adianta. Deus não fica feliz com esse tipo de oração, né? Angelita, Oi. bacana, né? Então, ó, só para o pessoal também aqui se situar, né? Então, gente, ó, a Angelita explicou o que, que é oração, tá bom? O conceito de oração, relacionamento, né? Falar com Deus. E agora, queridos, ela está falando sobre os tipos de oração, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, levanta a mãozinha ou escreve aqui no chat, tá bom? E é bacana, né? A gente saber que existem tipos de oração, né? Talvez em outro momento a Angelita também ela aborda, né? A diferença entre oração e intercessão. Então, é bacana a gente ver essa novidade, né? Talvez, eu não sei se vocês já sabiam, né? Nunca estudei muito a fundo, né, o que era oração, mas é legal saber que tem tipos, né? Tipos de oração, igual ela falou, né, Angelita? Tem oração que Deus ele não ouve, né? Aí eu vou orar assim, eu não gosto da Kemily, né? Ah, Senhor, que a Kemily tropece, que alguém jogue ovo na cabeça dela, gente. Né? Deus ele não vai, né? Oração de vingança, né? Então é isso que ela está explicando, viu, pessoal? Então, qualquer curiosidade, levanta a mãozinha, pergunta, tá bom? Vai lá, Angelita, pode seguir. Gente, olha, eu prometo que Já se tem o um. João continuar me chamando, eu vou me esforçar para ser uma professora, né? Porque eu tô aprendendo, né? Assim, Não, fica tá bom? tranquila. Ó, o Anderson já tem uma pergunta. Vamos lá, Anderson. Oi, bom dia, bom dia. Na verdade, eu só me interessei porque eu não sabia que tinha tipos de oração, né? Por exemplo, oração contrária, né? Aí eu tava vendo aqui. Ah, tá. Então, oração contrária é tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor já estabeleceu a palavra, né? Oração feiticeira, não adianta, eu não gosto daquele irmão, eu quero que ele se dê mal na vida, eu quero que ele. Esse é um tipo de oração contrária a pedir essa palavra, né? Se a gente for estudar a palavra, se você for ver mais a fundo, você vai ver que o Senhor sempre nos ensina a amar aqueles que nos perseguem, faz mal, né? Porque a diferença entre nós e o mundo são essas coisas. Porque senão nós somos iguais a todo mundo, né? A essas pessoas que não temem a Deus, né? Então a Bíblia nos ensina que precisamos ser diferentes, né? Então, quando Então, a pessoa te faz mal e você faz bem a ela te amaldiçoa e você fala, eu te abençoo, né? Esses são os tipos de oração que Deus vai responder, né? Eu abençoo, né? E eu tenho exemplos de oração, então, para essa aula, eu vi que quantas orações minhas o Senhor já respondeu, né? Eu morava na rua Inácio Beck, embaixo, vários bares abriam, né? Forró, as pessoas põem a mesa no meio da rua, a gente ia pro culto, e a gente sempre passava e orava, né? Mas quando você ora, tipo, Deus vai fechar esse bar, Deus vai fechar essa boate, você nunca vai orar para maldizer aquelas pessoas, mas nós orávamos assim, Deus vai prosperar esse homem, ele vai montar um negócio diferente que vai prosperar, né? Deus vai abrir uma outra porta, ele vai abrir uma fábrica de coxinha, ele vai vender muito, né? Um lugar que era um lugar de baile, Deus vai fechar, a pessoa vai abrir uma oficina mecânica, ele vai prosperar, ele vai ganhar tanto dinheiro que ele não vai sentir falta, né? E a gente via que Deus fez isso, né? Deus fechou bar, todos os bares ali, Deus fechou. O lugar que era bar, hoje é bilhar, era sala de uma oficina mecânica, vive cheio de carro lá, trabalha. O outro
lugar que era bar, o cara fez tudo de casa de aluguel, foi embora para o Nordeste, está bem lá, montou um comércio de mercadinho, me parece. Você entendeu? Então, são orações que Deus responde. Quando você ora para abençoar, né? Não para maldizer, eu quero que esse bar fale, que esse homem venha falir, que ele pare de vender bebida, que ele venha falir. Não, ele vai passar fome, ele vai se dar mal, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ore assim, Deus liberte esse dono do bar, liberta essa pessoa que está fazendo aquele, né? Liberta esse cara que está numa vida errada, né? No funk, nas drogas, liberta esses jovens, faz deles intercessores, faz deles líderes de pequeno grupo, homens de Deus. São orações que Deus vai responder. Amém? Angelita, vem mais uma pergunta aqui. Eu não sei se a Selma fez uma pergunta, a irmã Selma, né, que participa aqui, ou se ela fez uma afirmação, né? Temos que orar pelos inimigos. Selma, foi uma pergunta ou foi uma... Você nos lembrou, né, dessa fala de Jesus, né? Porque Jesus, ele fala, né, Angelita, que a gente deve orar, né, pelos que nos perseguem, né? Isso, orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. É um confronto, né? Pô, eu não gosto da pessoa, né? Isso, obrigado, viu, Selma? Ela afirmou. Bem lembrado, viu, Selma? Aquela pessoa te persegue, ela quer o seu mal. Mas, né, Angelita? O que nós devemos fazer como cristãos é orar, né? É orar. Ela quer o mal, você quer o bem para ela, entendeu? Amém. Quais outros tipos de oração, né, que a Bíblia nos ensina? Oração de gratidão, né? Um coração agradecido, Deus se agrada, né? A gente tem muitas razões para agradecer a Deus, né? Ele tem feito muitas coisas por nós, no nosso dia a dia, na nossa saúde, no livramento que Deus nos dá, o pão de cada dia, né? Os dados de nós. Então, a oração de gratidão a gratidão faz também com que as coisas aconteçam em nossas, né? Ela nos traz benefício, ela nos traz alegria, ela nos traz, como fala, a lembrança de tudo aquilo de bom que Deus já fez para nós, que Ele continua fazendo. Então, louvor é uma forma de expressar gratidão. Então, uma oração de louvor é uma forma de expressar gratidão através da oração, né? Louvor e gratidão, encontramos alegria em Deus. Então, quando nós fazemos a oração de gratidão, né, nós alegramos o coração de Deus também. Os pedidos, né? Aqui fala, também tem uma referência bíblica, que é o Salmo 9, de 1 a 2. É a oração de gratidão. Nosso coração se alegra. Gente, eu não estou lendo a Bíblia aqui, porque se vocês quiserem, pode estar lendo aí também o versículo. 9, de 1 a 2. Pedido. É legal também lembrar o pessoal, né? Gente, louvor tem 2 significados na Bíblia, tá, pessoal? Tem o louvor, que é a música, né? Que você escuta lá o louvor e tudo mais e tal. E tem o louvor, gente, que é isso que a Angelita explicou. É aquela questão da gratidão, né? Quando você expressa louvores ao Senhor, o que isso significa? É exatamente o que a Angelita explicou. Você reconhecer tudo que Deus ele fez na sua vida, né, Angelita? Tem até essas 2 diferenças, tá, pessoal? Louvor tem um significado e adoração tem outro significado. O que é adoração, viu, Anderson? É você reconhecer tudo que Deus é. Deus é amor, Deus é poderoso, Deus ele está em todo... Ele é fiel. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Então, tudo que você elogia a Deus sem pedir nada em troca, isso é adoração. No louvor, você reconhece os grandes feitos do Senhor, né? Você reconhece aquilo que Deus ele fez. Deus ele nos salvou, nos resgatou, ele curou alguém, né, Angelita? Ele, entendeu, Anderson? Isso. Tem essa diferença, né? O louvor é importante, né? Aquela parte musical e tudo mais. Tanto que, né, tem louvores que, se você for olhar, são louvores que elogiam a Deus, né? Que falam que ele é santo, que ele é fiel, que a fidelidade dele é grande. E tem louvores que pedem, né? Louvores assim de
que você pede que Deus ele abençoe, que ele abra a porta, né? Que ele faça um milagre. Então, tem esses dois tipos de conceitos, né? O que a gente mais, o que a nossa igreja mais aprecia é a adoração, né, Angelita? Aquilo que você reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus. São louvores que exaltem a Deus, né? Não aquele louvor, o Brasil teve uma onda disso, né, Angelita? Aquele monte de louvor assim, para a direita, para a esquerda, por todo lado, eu sou abençoado e tal. Aquele tipo de louvor que é muito centralizado em nós, né? Aquele louvor bem famoso lá tem sabor de mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Parece que é um louvor de vingança, não parece, gente? Mas Deus, ele nos conduz para algo assim mais voltado para o Senhor, né? Igual a Angelita disse, os grandes feitos do Senhor. Beleza? Pode ir lá, Angelita, pode seguir. Gente, olha, agora eu vou falar sobre os pedidos, né? Irmãos, hoje nós temos crentes fracos, né? O nosso cristão, nós temos, que nem o João falou, a gente tem uns louvores e tal, só que a gente precisa ter conduta de cristão, né? Conduta, estilo de vida que agrada a Deus, né? Então, precisamos pôr em prática aquilo que o Senhor, para que nós tenhamos um estilo de vida que nós se aprofundamos no Evangelho, no conhecimento da palavra, daquilo que é a vontade de Deus para nós, né? Nós tenhamos um relacionamento sincero com Deus, para que nós sejamos pessoas maduras, né? Cresçamos no Evangelho, pessoas fortalecidas na rocha que é Jesus Cristo, pessoas maduras, né? Não pessoas de oba-oba, de cantar, mas o nosso coração está vazio, nossa alma, ela está vazia de Deus, do conhecimento, da estrutura que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos ver, nós temos aqui pedidos, né? Dependendo de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Por isso, quando precisamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus. E Filipenses 4:6 diz, nós podemos pedir para Deus, irmãos, o sustento, né? Que o Senhor dá referência em Mateus 6:11, né? Que o Senhor nos dá o pão de cada dia, né? Nós devemos pedir para o Senhor o sustento, a sabedoria, né? Em Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, se não está sabendo conduzir, não está sabendo falar, não está sabendo o que fazer naquela situação, naquele momento, peça ao Senhor que você vai falar, né? Como você deve agir. Se você fizer, você terá uma chance enorme, né, de errar pouquíssimo, né? Você terá grandes chances de dar certo, ser a forma certa, ser a forma correta. Por quê? Porque você buscou de Deus sabedoria, a orientação, né, para você saber que caminho que você deve andar, o que você deve fazer, né, aonde você deve ir, o que você deve falar, fazer, né, buscar as orientações de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia. Parece bom, entendeu? Se a gente se atentar a esses detalhes, Jesus, tudo que Jesus ia fazer, se a gente observar, Jesus orava a todo momento, né? Jesus sempre estava se retirando para orar, para buscar do Pai o que ele ia falar, o que ele ia fazer, como ele ia agir, né? Então, nós precisamos desse relacionamento, de buscar o sustento, a sabedoria, a orientação, sonhos, né? Para que ele nos ajude a alcançar, está em Provérbios 16:3, né? Que fala sobre os sonhos. Podemos fazer muitos outros pedidos a Deus, além desses. Em tudo devemos primeiro que seja feito, em tudo que nós oramos, nós precisamos desse
se atentar para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, não a nossa própria vontade, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Dá para vocês estão me entendendo? Oi, gente. Oi. Oi, Gelita, estamos aqui. Tá bom. Gente, se vocês quiserem falar, interagir, vai falando, tá bom? Que eu estou pensando aqui. Temos também confissão, né? Nós precisamos confessar nossas oração de confissão, pedindo perdão. Eu tenho aprendido nesse tempo de pandemia a orar mais, colocando no nosso coração coisas que a gente fez, coisas que a gente falou, que a gente pensou, né? Que a gente julgou, que a gente apontou. Deus, ele vai trazendo tudo. E a gente vai falando, e conforme a gente vai confessando o nosso pecado, vai falando, vai confessando, o Senhor vai nos limpando. E a gente levanta, sai daquele momento ali com a alma lavada, com o coração leve, né? Então, precisamos confessar, né? Não maquiar, sabe? Porque Deus, ele sabe tudo, ele vê tudo. Então, nós precisamos estar confessando sempre os nossos pecados. Como o pastor sempre prega, pecado tem nome, né? Então, às vezes a gente julgou, não, a gente pensou, a gente nem falou. Vamos confessar, né? Confessar, porque Deus é fiel e é justo para nos perdoar. Está em 1 João 1,9, né? Então, quando a gente confessa os nossos pecados, a gente está colocando diante de Deus quem nós somos, né? Nós erramos, nós falhamos, e o Senhor, né, nos perdoa, nos purifica, né? E a gente levanta dali, daquele momento, com a alma lavada, né? Leve, porque nós falamos tudo para o Senhor, apesar de que ele já sabia, viu, gente? Mas ele quer que a gente, né? Ele quer ter um relacionamento conosco. A intercessão, como é importante interceder. O que é interceder? É você se colocar no lugar de alguém, né? Entre uma pessoa e outra. Por exemplo, Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Muitas das pessoas, ele usa para matar, para roubar, para destruir. Quando você se coloca em intercessão, você vai se colocar entre essa pessoa, né, e Satanás. Então, você vai orar para que aquela pessoa seja liberta desse espírito de roubo, liberta do vício. A pessoa, ela bebe, ela não tem força para sair daquele vício, né? Às vezes ela até quer, mas ela não consegue. A pessoa também está lá na macumba, ela está cega, porque os macumbas são reino de Deus, né? Os feiticeiros, os idólatras. Então, quando eu intercedo, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando entre aquela pessoa e, né, eu estou ali intercedendo, eu estou ali clamando para que Deus abra os olhos daquela pessoa, para que Deus liberte ela daquele engano. Então, irmãos, às vezes a gente julga as pessoas, porque é macumbeiro, porque isso, porque aquilo. Mas as pessoas mudam, porque Satanás, o príncipe desse século, cegou o entendimento das pessoas. Muitos acham que estão ali, estão indo para um caminho certo, né? Elas não estão erradas na consciência delas, no pensamento delas, elas estão corretas, né? Nós que conhecemos a verdade, quando a gente conheceu a palavra de Deus e estamos prosseguindo em conhecer, nós entendemos que as pessoas, elas estão, né? Então, aquilo que é certo para ela, né? A gente já viu que está errado. Por quê? Porque nós fomos iluminados e o Senhor nos deu isso. Então, ele nos deu esse esclarecimento. Então, nós precisamos interceder por essas pessoas. Interceder, quando nós intercedemos pelas pessoas, quando nós oramos por elas, que nós vemos o resultado, irmãos, é gratificante.
é muito bom quando você ora por alguém e você vê o resultado daquela pessoa sendo transformada, dela sendo liberta, né? É muito bom, é muito gratificante. Eu amo a intercessão, né? E eu queria que vocês, que Deus colocasse no coração de vocês esse amor, né? Pela intercessão, porque interceder é você se colocar no lugar da outra, né? É você sentir, é você ter empatia, sentir o sofrimento dela, né? E clamar a Deus e ver Deus agindo, né? Quando você tem relação com Deus, intimidade, você vê o resultado na vida das pessoas e isso é maravilhoso. Isso te traz uma alegria que não tem como explicar. É algo que é nosso e Deus, né? Então eu queria que Deus colocasse esse amor no coração de vocês pela intercessão, porque é algo maravilhoso, que eu amo de paixão. Legal. Aí, Angelita, então esse é um ponto bacana, né, Angelita? Porque é uma das coisas que a gente mais faz na igreja, né? Essa parte da intercessão, né? Porque a gente apresenta os pedidos ali, né? E vai se colocando na brecha por aquela pessoa, né? Isso é o ministério que a gente vê o resultado, né? E a gente tem visto o resultado na vida das pessoas, na vida da igreja. E isso é muito maravilhoso. É muito bom, né? E além da intercessão, né? A oração em grupo, né? Que é a oração da intercessão, né? Onde muitas pessoas oram, né? A oração junto com outros crentes é muito poderosa. Deus gosta de ver a igreja unida, né? Em Atos dos Apóstolos 4:31, né? A oração em grupo acontece quando todos oram juntos pela mesma situação. Então, quando nós oramos pelas situações, né, do país, por exemplo, agora nós estamos unidos na intercessão pelo fim dessa pandemia, para que as pessoas sejam curadas, né, para que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, nos levante nesse tempo, né, aí uma igreja, né, a igreja ora quando as pessoas lá em Atos estavam orando, né, ali veio o Espírito Santo, né, e tomou aquelas pessoas. Então, a oração em grupo, ela é importante. Todos orando, né, pelo mesmo objetivo, né, por uma mesma situação, para que Deus venha mudar, né, a oração em grupo acontece quando todos oram, ou quando um ora e os outros concordam, os outros, né, faz a oração. Então, existe esse tipo de oração também, que é a oração da igreja, que é o nosso caso. A oração da intercessão é uma oração em grupo, né? Amém? Amém. Tá bom, pessoal? Vocês estão acompanhando, né, gente? Então, ela começou falando do que é oração, explicou aquele tipo de oração que Deus ele não ouve, né? Aquela oração de vingança e tudo mais. Agora explicou, né, a importância da intercessão, né? E é legal vocês lembrarem que a igreja tem esse grupo de intercessão que a Angelita participa aí desde sempre, né? A Angelita participa desde sempre. E é importante, né? Quem se sente chamado para esse ministério, gente, gruda do pessoal da intercessão, pergunta para a Angelita como é que eu faço para participar. Ela vai explicar como é que funciona para você estar, né, nesse ministério, como você pode se preparar, né, para um dia servir. E é legal, né, Angelita? Não tem idade, assim, né? O jovem ele pode ser um intercessor, o adulto, a pessoa. Não é um negócio, não é só dos obreiros, né? Acho que é importante ressaltar isso, né? Não. A oração da intercessão é para todo mundo que ama a sua família, ama a sua igreja, ama o seu país, ama. Ou seja, ter amor. O amor pela palavra de Deus. Ele ser um intercessor, né? Pode
ser intercessor. Qualquer pessoa pode ser um intercessor, de orar mesmo e ver Deus responder. Né? E a gente, posso fazer uma provocação aqui? Vou até olhar para vocês. Posso fazer uma provocação aqui? É uma provocação também que serve para mim, viu, pessoal? Serve para mim, viu? Por que será que aqueles cultos festivos são tão cheios e os cultos de oração e as lives de oração são tão vazias, né, pessoal? Acho que a igreja de Jesus, né, ela precisa voltar a essa prática da oração, né? E, gente, eu me coloco no meio, eu preciso orar muito mais, né? Eu preciso gastar mais tempo em oração, né? Então, isso é um alerta do Senhor. Às vezes eu fico dando uma live do BBB, 2.000 pessoas, uma live de oração, 30 pessoas. Assim, gente, as pessoas estão mais voltadas para o entretenimento do que para investir tempo em oração, né? Então, gente, como é que muda isso? Através de nós, né, Angelita? Através de nós, né? Através de nós. Através de nós. Através de nós. Eu vou falar, o evangelho, viu, João? Ele não é um oba-oba. Não é aquela casa cheia, sabe? Ai, louva, aquela coisa. E depois você vai para casa, e aí, sei lá, você escorregou, caiu, aí você tá lá caído porque você não tem estrutura para enfrentar aquela situação, para estar de pé. A oração já é diferente. A oração são poucas as pessoas que estão ali realmente, mas aquelas que ali dobram o joelho, né, levantam, ela tem uma vida completa, porque ela tem uma vida estruturada na palavra, na comunhão com Deus. Então, quando ela cai, Deus está ali sustentando. Uhum. Quando ela passa um processo, Deus está ali sustentando. O Anderson, você queria falar? Né? Então, porque a nossa força vem do alto. Então, por isso que são poucos os cristãos. Se a gente for analisar, eu não vi, pode que ele tenha finalizado, pode falar. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Você queria falar, Anderson? Era só uma conclusão que eu fiz aqui. Então, na verdade, eu entendi assim, quando eu estou orando por uma pessoa, né, pela causa dela, posso me considerar um intercessor, então. Sim. Sim. Tá, Na verdade, Angelita, você está se colocando. é bem profundo esse conceito, né, Angelita? Porque assim, você se coloca na brecha pela pessoa, né? Isso. Você... Aquela pessoa, às vezes, aquela pessoa, ela não sabe, ela não tem força, mas você está guerreando por ela. Às vezes ela nem sabe, mas você está se colocando no lugar dela ali, diante de Deus, e você vê Deus agir. Entendeu, Anderson? Posso dar um exemplo, Anderson? Vamos supor, ó, Deus colocou no seu coração para orar pelos missionários que estão lá na Índia. Senhor, né, tem até um site aí que tem um site chamado Portas Abertas, vou mandar para vocês. É o site que traz os principais países onde os cristãos são perseguidos. Aí tem missionários que vão lá, enfrentam todo esse perigo, né, para falar de Jesus e tal. E aí todo dia é um dia de você orar por um país. Aí vamos supor, você começa a seguir esse calendário. Aí, Senhor, abençoe, visita aquele missionário que está na Índia. Aí eu já vi testemunhos assim, né? Você começa a orar, aí, Angelita, acontece aquele negócio sobrenatural, né? Começa a vir uma tristeza no seu coração, começa a vir uma angústia, você não consegue parar de orar. Aí lá no outro lado do mundo, aquela pessoa está sendo tocada, está sendo alcançada, está sendo fortalecida. Gente, eu vi um testemunho de um cara que, acho que, se não me engano, estava preso numa cadeia na Rússia, um missionário, e é muito frio lá. E aí ele testemunha que do nada, assim, ele começou a sentir o corpo dele esquentando e tudo mais e tal. Aí depois veio uma notícia de que tinha uma pessoa não sei aonde, orando, não sei quanto tempo, por esse missionário, intercedendo e tudo mais e tal. Deus, ele respondeu através do calor da presença dele, Angelita. Olha que poderoso, né? E aí, essa pessoa se sentiu socorrida ali pelo Senhor através de uma... Aí eu não sei como é que eles conseguiram apresentar quem estava orando com essa pessoa que recebeu a oração. Muito, muito forte essa experiência, né? Eu achei. João, tem uma pergunta. Diga. Tem algum momento, por exemplo, para orar
que seja mais intenso, vamos dizer assim, na parte da manhã, orar na parte da tarde, orar na parte da noite, na madrugada? Existe isso ou não, por exemplo? Vamos orar num tal tempo que vai ser melhor, ou não? Vou pedir para a nossa Ô, professora. Anderson, ô, Anderson, Boa pergunta. eu tô começando a estudar um pouco agora sobre oração. Eu pretendo me aprofundar mais nesses estudos, né? Eu estou pedindo a Deus para me orientar e, João, se você puder me ajudar, eu também vou querer que você me ajude, porque eu quero me aprofundar no estudo sobre intercessão. Mas eu vendo esses dias, eu assistindo as lives, existem os horários específicos que, assim, que são de batalhas espirituais, assim, são importantes, que a Bíblia traz para são 3 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas, mas isso é bíblico, se você a Bíblia traz como 9ª hora, 6ª hora, né? E eu dando uma pesquisada, então são esses horários. E se você for ver, a gente tem essa disciplina de oração, que nem agora, esses dias que a gente está em casa, né, que Deus nos deu essa oportunidade de ficar mais dentro de casa, eu coloquei um relógio para despertar 9, meio-dia, 3 e 6. Nem sempre eu consigo cumprir direito, nem sempre eu estou conseguindo cumprir direitinho, porque às vezes você tem os imprevistos e tal, mas eu já tive experiências com Deus, 9 da manhã, meio-dia, nos horários que eu ponho meu joelho que eu dobro meu joelho para orar, né? E quando eu levantar, Deus trazer algo no meu coração assim, nítido, que ilumina assim, tal situação, Deus mostra para você, Deus te revela, né, uma situação, Deus traz as respostas, né, imediata. Então, assim, existe sim você criar um hábito de ter um horário, isso é importante. Você criar esse hábito, você separar um horário, todo dia aquele horário, naquele momento você ter a sua comunhão com Deus, entendeu? Você está ali orando, sempre naquele horário determinado e tal. Amém, Angelita, amém, Anderson. E aí, eu coloquei aqui no chat, Anderson, assim, né? Tem algumas passagens bíblicas que falam, né? Algumas pessoas da Bíblia que oravam 3 vezes ao dia, né? Aí talvez, né, Angelita? Talvez de manhã, de tarde, de noite. Quem trabalha assim, às vezes tem dificuldade. Tinha um tempo na minha vida, Angelita, que eu separava sempre um tempo no horário de almoço. Olha que legal, gente, ó. Eu ia pro banheiro da empresa porque a galera almoçava e todo mundo saía. Então eu ficava sozinho num banheiro assim mais afastado. Então naquele banheiro, gente, era um tempo assim que eu orava, que eu dobrava os meus joelhos, que eu falava com Deus. E aí, gente, você encontra esse tempo, né? Mas a Angelita explicou aqui que tem alguns horários estratégicos, né? Por exemplo, né, madrugada, né, Angelita? Tem pessoas assim que faz um período de oração na madrugada. Mas, gente, orar sem cessar, né? Então, assim, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Estou trabalhando, eu coloco meus pensamentos em Deus e você tem ali. É você ter esse hábito de orar. Está sempre em espírito de oração, na verdade, né? Sendo conduzido em todo momento pelo espírito de oração, né? Uhum. E é muito importante você ter esse hábito. E a gente vê na Bíblia, né? Por exemplo, olha que coisa linda. Paulo, quando teve o encontro lá no caminho de Damasco, Paulo estava ali 3 dias orando né, em jejum e orando. Aí Ananias foi orar naquele momento. Aí Deus falou, ó, vai na rua tal, no endereço tal, que tem uma pessoa chamada tal, que está orando, tá, né, tá assim, tá, vai lá e põe a mão sobre ele. Quando a Ananias chega, Paulo já está ligado que também vinha alguém ali, né? Então, assim, a oração nos dá essa intimidade com Deus e nos traz essas revelações, né? De Deus falar com você, de Deus te mostrar as coisas, né? Gente, a oração é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito mais do que 5 minutos você orar no chat,
acompanhar a live do pastor, é muito bom, tá? 11 horas acompanhando a live e tal. Mas a oração é muito mais que é você se aprofundar, é você descer, ajoelhar e ter essa intimidade com Deus, né? É bem profunda. A oração, ela muda a história de um país, de uma nação, da sua vida, do seu vizinho, da sua família, do seu bairro, né? Porque Deus, ele tem o poder de mudar todas as coisas. E a gente se colocando na brecha por essa mudança, Deus faz. Amém. Então, a mudança Angelita, é algo muito profundo. glória a Deus, E já Angelita. está no horário. Estou preocupado com o seu horário, né? Gente, um bate-papo muito bom, né, gente? Angelita, assim, Angelita, mais do que os estudos são muito importantes, né? Ponto. Eu sou um defensor que todo mundo tem que estudar o tempo todo. Mas a experiência de vida, né, Angelita? Aquilo que você já viveu nesse ministério, essas experiências, não tem nada que se compare a isso, né? Então, assim, até agora, gente, assim, uma aula incrível, uma aula poderosa, assim. E vamos marcar, Angelita, de você voltar para continuar, tá bom? Deixa eu só te dar um testemunho agora. Tá. Eu estava orando por muito difícil de um desemprego, né? De uma pessoa, e essa pessoa me odeia. Me odeia porque eu sou luz e ela é trevas, mas ela precisa de Jesus. E eu orava por uma situação muito difícil financeiramente, e eu falei, Jesus, põe dinheiro na conta, né? Jesus, põe um dinheiro na conta, o Senhor não desampara ninguém, porque a Bíblia diz, né? Gente, precisamos conhecer a palavra de Deus também, tá? Então, vocês que estão aí iniciando, né? Leiam a Bíblia, busque conhecimento da palavra, peça para o Senhor dar, né, a orientação de como você vai estar lendo, vai estar estudando a palavra, porque em certas situações nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós declarar a palavra, porque a palavra é fiel e Deus, ele cumpre a palavra dele, né? Então, aí, o Senhor não desampara ninguém, o Senhor é fiel, mesmo que a pessoa não seja fiel, mesmo que ela não te conheça. E quando foi ontem, eu fiquei sabendo que ela recebeu um X na conta, que eu não sei qual era o direito que ela tinha, né, da onde veio, mas ela conseguiu pagar umas contas que ela tinha que pagar, um aluguel atrasado, umas coisas. E aí eu falei, Deus, o Senhor é bom. Porque isso são as orações que Deus responde, né? Quando você coloca diante de Deus uma situação, né, e você intercede por aquela pessoa e você vê Deus agindo. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque às vezes você tinha lá um direito trabalhista, sei lá de onde, que você nem sabia que tinha, nem como ia receber, e Deus moveu, e a pessoa veio receber esse dinheiro e pôde pagar suas coisas. E eu falei, eu fiquei muito feliz. Então, Angelita, obrigado, viu? Parabéns pela aula. A gente tem bastante conteúdo para ver ainda, né? Você falou do seu horário, né? Estava apertado hoje. E a gente combina de você voltar, Angelita, e aí você continua esse tema para falar dos outros tipos, né? Eu posso mandar aqui? Pode, João. Pode Posso? mandar. Pode. E aí, gente, o último comentário que eu ia fazer, a Angelita falou uma coisa muito legal, viu, gente? A questão, assim, de você orar a palavra, né? Isso, gente, isso é uma técnica muito legal, né, Angelita? Você pegar ali aquele texto bíblico e você orar em cima daquele texto. Gente, eu gosto muito dessa técnica. Você quer falar, Isabel? Deixa que a Isabel queria falar com a Rebeca. Olha lá, a Rebeca está acompanhando a aula. Ó, Rebeca, oração, hein? Oração, hein? Ora aí com a Rebeca, ora, Isabel, como é que funciona isso aí? A Rebeca ora do jeitinho dela, né? Ora, Amém. gente, o melhor jeito... Amém. Oi? Não entendi? Quando você termina a oração, ela ainda está no amém. Gente, a melhor oração, né, Angelita? É a oração do seu jeito, né? Gente, a não ter que escolher as palavras. Gente, Deus é o nosso brother, gente. Deus é o Todo-Poderoso. A gente pode... Olha lá, acabei de ver o Vinícius ali, ó. Tô vendo o Vinícius ali, ó. E aí, Vinícius? Angelita, então, ó, vamos encerrar então hoje essa parte 1, tá bom? Se eu não me engano, Angelita, semana que vem
tem uma reunião com o pastor da revitalização. Nós temos amanhã. Então, a gente agenda uma outra data para você voltar, para você fazer a parte 2. Tá bom. Pode ser? Mas, gente, eu amei o tema, eu achei, assim, muito prático, gente. Galera, a oração, ela é prática. É a gente entender isso que a Angélica falou, né? Ó, oração contrária, é importante ter um tempo de oração. E, gente, o desafio dessa aula para vocês hoje é praticar, gente. É praticar. Toda quarta-feira tem, né, Angelita? A intercessão, as lives, intercessão online. Quem pode acompanhar às 11, acompanha lá às 11. Então, Angelita, vamos então. Aí, aqui a Poliana, a Fernanda tá aí. Atrapalhando a aula, Fernanda. Tá faltando na aula aí, ó. A Angelita na aula. Então, vamos agradecer, Angelita. Bom, gente, a melhor forma de terminar essa aula é a Angelita aí orando por nós, né? Deus abençoe, viu, Angelita? Deus abençoe e use mais a sua vida. Eu amei o bate-papo, o tema. Vamos continuar, hein? Amém, João. Então, vou orar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor traga entendimento, Pai, a essas pessoas que estão aqui nessa live, Jesus. Que o Senhor, meu Pai amado, se agrada, Pai, quando nós temos um relacionamento com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque, Senhor, no coração deles o amor pela aqueles que estão à sua volta, o amor, Jesus, pela tua palavra, pela tua obra. Pai, o Senhor, quão gratificante é termos comunhão contigo, é poder nos falar, Senhor, e o Senhor nos ouvir, nos responder. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque o amor no coração de cada um dessa live, Senhor, pela tua palavra, pela tua obra, Pai. Que o Senhor desperte uma igreja madura, Pai, pelo conhecimento da tua palavra, pela intimidade, Pai, na oração com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor amado, a ter, Pai, experiências com o Senhor, ó Pai, para ir mais profundo, Pai, na tua obra, na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda, Pai, agora um almoço abençoado em família, Senhor, que o Senhor possa consolar o coração, meu Pai, de todos aqueles que estão órfãos, que estão sem as suas mães. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um dia abençoado, um restante de domingo abençoado, e que o Senhor nos capacite a cada dia, Jesus, a te servirmos melhor, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo João, que me deu essa oportunidade de estar aprendendo mais do Senhor também, Pai amado, junto com eles, meu Deus. Obrigada, Jesus, pela minha igreja, obrigada pelo corpo de Cristo, pelos meus irmãos, e que o Senhor visite cada um, Jesus, capacita cada um, que eles venham a ser pessoas maduras na tua presença, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Gente, um bom domingo para vocês, viu, galerinha? Muito bom, gostei. Bom domingo. Peraí, Angelita, vamos fazer uma fotinha pra gente guardar de lembrança. Olha só, hein? Obrigada, Angelita. De nada, amor. Ó, o Anderson. Vamos fazer uma fotinha. Fazer uma fotinha no 3, hein? 1, 2, 3. Tá faltando, gente. Cadê a Kemily? Aê, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Aê, tirei a fotinha. Deus abençoe, gente. Queridos, precisamos praticar. Está na hora da foto. Conseguiu tirar? Não, eu falei, ninguém liga a câmera. Na hora da foto, todo mundo aparece bonitinho. Né? Brincadeira, né? Olha só, né? Vamos que abrir a câmera, gente. Angelita, Deus abençoe. Gente, Tchau, Deus abençoe muito vocês, viu? Obrigado, viu, Angelita? Feliz Dia das Mães, hein? Angelita, Selma, Isabel. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe muito cada mãe. Que Deus conforte o coração daquelas pessoas que perderam suas mamães, né? Mas você que tem a sua mãe,
Que Deus abençoe você. E você que é mãe, né? Angelita, Isabel, Selma. Selma, você é mamãe, né, Selma? Sim, ela tem um filho lindo, Bruno, né? Bruno, né? Deus abençoe muito, viu? Deus abençoe sua mãe, Emily Anderson. Sou mãe do Pablo. Pablo, É mãe do Bruno, que Pablo. Bruno. Amo o Pablo. Um menino fantástico. Eu sinto um carinho enorme por ele, mesmo não tendo tanto contato assim. Ele sempre me cumprimenta, um rapaz educado, gosta de servir na obra. Deus abençoe o Pablo, viu? Angelita, parabéns, hein? Bem, tchau. A gente volta então. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.